Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais. Comer fast food todos os dias pode fazer mal. Claro, vai fazer mal à saúde, mas ao contrário de se preocupar excessivamente com a alimentação saudável, também, olha para você ver, se comer todo dia pode fazer mal, mas também ficar preocupando demais com a alimentação saudável pode fazer mal também. Isso é chamado ortorexia nervosa. É o distúrbio alimentar que atinge pessoas que comem bem de forma obsessiva. E para entender o que vem a ser essa ortorexia, que é esse distúrbio, nós convidamos aqui para nos ensinar a nutricionista Ana Paula Meirelles, que já está aqui com a gente. Ana Paula, bom dia. Bom recebê-la aqui no nosso programa. Uma honra, seja bem-vinda mais uma vez. Obrigada. Ana Paula, ortorexia nervosa. Falando assim, é mais um palavrão aí da nossa contemporaneidade. O que é ortorexia? Bom, a ortorexia, a palavra em si é uma palavra de origem grega. Orto significa correto e orexia significa apetite, tá? A ortorexia é um distúrbio alimentar, de desordem alimentar, uma desordem alimentar proveniente de uma preocupação excessiva com a alimentação saudável, com a alimentação correta, em níveis extremos, claro. Quando fala assim nesses extremos, o que você cita para a gente em modos práticos que ilustre esse extremismo aí? Tá certo. Olha só, a pessoa que tem um comportamento excessivo com a alimentação, né, levando a esse quadro de ortorexia, ela começa, a nível comportamental mesmo, né? Então, a princípio ela começa excluindo aqueles alimentos que em excesso são prejudiciais à saúde, como por exemplo alimentos com alto teor de sal, de gordura, de açúcar, né? Depois ela começa a excluir aqueles alimentos tidos como prejudiciais no sentido da composição desses alimentos, alimentos com pesticidas, transgênicos ou não, corantes, edulcorantes, acidulantes. Então ela começa a prestar atenção na composição química desses alimentos também. E com isso ela vai excluindo e restringindo esses grupos alimentares aí, né? Retira alguns grupos ali e junto também retira outros também, porque numa seleção você não consegue tirar só talvez os acidulantes, os corantes, você tira outros também. Pode gerar uma deficiência alimentar aí também para essa pessoa, né? Com certeza. Um desequilíbrio, né? Com certeza. No momento que ela passa a restringir a variedade da alimentação e excluir os grupos de alimentos, como proteínas, carboidratos, macro e micronutrientes, claro que ela vai desenvolver a longo prazo, médio e longo prazo, uma desnutrição grave. E dessa desnutrição, quais as outras sequelas, vamos dizer assim, as outras marcas que pode trazer por essa deficiência? Vem a desnutrição, ela pode ter posteriormente talvez pressão alta, alguma coisa assim? Ela vai desenvolver, num caso mais grave, ela pode desenvolver um quadro de anorexia nervosa. Né? Então a ortorexia pode desencadear em algumas situações a anorexia? Sim, num quadro mais grave, sim. Com certeza pode desencadear aí esse processo de anorexia nervosa. E a bulimia? Tem alguma referência, então? Não, nesses casos só mesmo não. A anorexia? Sim, somente. A anorexia é a doença, né, ali, emocional, que a pessoa quer sempre estar magérrima, nunca está satisfeito com o corpo, então não come. Isso. A bulimia come, mas retorna esse alimento. Sim. Agora, Ana, por que e como alguém se torna um ortoréxico? Então, é interessante pontuar que a pessoa que tem ortorexia, né, ela faz esse controle
alimentar, né, relacionada à qualidade da alimentação de maneira excessiva, não se preocupando primariamente com o corpo, com a imagem, e sim com a qualidade da alimentação, com a qualidade da saúde, né? Com a saúde tendo como foco principal aí dessa restrição, né? Claro que sendo um caso extremo, grave, vai gerar aí, né, um outro ponto, né? Então, assim, é bom, interessante a gente deixar claro isso, tá? Que não está vinculada à questão, ela não está focando no corpo, né, na imagem, sim na própria saúde, né? Ainda que isso, mais cedo, mais tarde, de uma forma ou de outra, influencie também no corpo. Claro, sim, né? Será impactado. Porque aí é onde você nos falou anteriormente, pode levar à anorexia. Sim. A pessoa pode começar a emagrecer de uma tal forma e gerar esse Claro, vai ser anoréxico. impactado do ponto de vista nutricional e fisiológico também, né? Porque a pessoa que desenvolve a ortorexia, ela tem níveis elevados de dopamina, fisiologicamente agora falando, né? Então ela tem níveis elevados de dopamina e níveis baixíssimos de serotonina. Então isso leva a um quadro de euforia extrema e muita ansiedade, né? Então, em casos extremos, essa pessoa precisa ser tratada com medicamento também. Mas aí, falando então já no aspecto do tratamento, esse também não é um tratamento fácil, porque aí a gente precisaria de uma nutricionista, talvez de um psiquiatra e também de uma psicoterapia, não é? Sim, claro. É uma desordem, primeiramente, comportamental, né? Que está envolvendo a questão alimentar, mas primariamente é uma desordem comportamental, psíquica. Originada em quê? Você falou lá no início, mas só para a gente especificar e expandir um pouquinho isso mais. Originada em quê que vem essa desordem? Essa desordem, ela vem mesmo de uma preocupação excessiva, né, em alimentar-se de maneira correta. Pode vir assim por vamos dizer assim, eu não vou dizer um trauma, não é? Mas um processo traumático. De repente, um parente morreu porque era diabético, comeu muito açúcar, então ela fica naquela neurose de comer, não posso comer açúcar porque senão vou ter diabetes. Um parente teve ali um problema cardiovascular, não posso comer sal demais. Gera por causa disso? Sim, tem essa origem? Sim, ela pode ser, e na maioria das vezes é desencadeada, sim, por uma questão de ordem emocional mesmo. Pode ser o início pode se estabelecer também, Ana Paula, por um fator social? Por que eu faço essa pergunta? Porque hoje a gente vê, por exemplo, as redes sociais estabelecendo ali aquele modelo fitness. As mulheres veem aquelas mulheres assim secas. E essa palavra secar está muito na moda, ainda que isso esteja visando o físico. Sim. O ortoréxico visa a saúde. Mas ali vem, olha, nós vamos te dar, você vai ter saúde, saúde, porque também é uma proposta e isso é social também. Tem essa origem? Passa por essa vertente também, acaba passando, né? Segundo a Organização Mundial de Saúde, 28%, né, essas pessoas que contêm hoje esse diagnóstico, né, preciso de ortorexia, acomete 28% da população dos países ocidentais, sendo o maior acometimento em mulheres e adolescentes. Alguns estudos já apontam que vem crescendo também dentre alguns praticantes de atividade física, principalmente na modalidade da musculação. Então, pois é, porque a gente aí é pode nessa área que é um valor social. Sim. Porque o modelo ou a modelo, ampliando aí a questão do gênero, né? É estabelecido, por exemplo, nas redes sociais, e hoje todo mundo tem acesso, todo mundo está ali com o seu Instagram, o seu Facebook, aí vê ali aquelas modelos falando, associado à prática de uma musculação, os músculos bem definidos, mas também associado diretamente a essa dieta extremamente saudável. Exato. Mas se feita só pelo modismo, aí torna-se essa doença. Né? Sim, com certeza. Agora, Ana Paula, a ortorexia,
esse excesso de preocupação com a alimentação saudável, excesso de preocupação com a alimentação no quesito de saúde. Não é isso? Isso. Bem grosso aqui. Começa quando na vida de uma pessoa? Pode começar na infância? Na infância, a gente tem números muito baixos, assim, né? Quem gosta de ver tudo, comer tudo? A gente percebe um aumento disso a partir da adolescência, né? Quando aquele sujeito ele começa a enfatizar a questão do corpo, tem um olhar diferente sobre a imagem, então a gente começa a perceber nesse sentido, né? Ela vai se preocupar primariamente com a imagem e daí se preocupar secundariamente com a questão da alimentação, no sentido de restringir ali grupos que possam exceder ali peso, ou o contrário também, né? Porque a gente também tem o contrário, tem as pessoas que estão muito abaixo do peso e aí elas querem, né, um ganho de massa muscular e querem fazer uma hipertrofia, então elas vão se preocupar também com a alimentação nesse sentido. Então, sim, primariamente a gente percebe que isso começa a ser desencadeado na adolescência, principalmente. Aí até então, mais uma vez eu volto até pela questão social, né? Porque na busca de uma aceitação, começa pela imagem do corpo, aí não, aí eu tenho que ser saudável, saudável, mas ali intrinsecamente tem essa questão ligada até ao corpo também, não é? Sim, com certeza. Por isso que é importante que a pessoa, né, como ela tem esse limiar aí, né, da imagem com a saúde, com a alimentação, e quando ela perde o foco no sentido disso se tornar patológico, né? Então ela precisa realmente ter um acompanhamento multidisciplinar aí, né? Da parte comportamental, uma psicoterapia, algumas vezes da ordem, né, psiquiátrica também, e junto com um profissional nutricionista acompanhando. Este, como qualquer outro transtorno ou qualquer outra doença, a parte mais difícil é a pessoa reconhecer o problema, procurar ajuda e tratar. Como é feito, como se chega a esse diagnóstico, Ana Paula? De que forma, que profissional deve ser, o telespectador precisa recorrer primeiramente? Como que deve ser feito esse passo a passo? A pessoa que tem o problema, ela não consegue se ver dentro desse problema. Para ela está tudo certo, porque afinal de contas ela está saudável demais. Exatamente. Né? Para ela está correta e os outros é que estão alimentando de maneira errada, né? Então é muito difícil porque é uma doença silenciosa, progressiva. A pessoa não se auto-percebe nesse sentido, né? Até porque, contemporaneamente, é socialmente aceito, né, esse tipo de pessoa, né? Sim, não numa condição extrema, porque olha que interessante. Não, mas nesse primeiro momento, né? Aí ela chega para uma colega de trabalho, ó, só estou comendo assim, oh, que bonito, parabéns, você está fazendo, eu te admiro por isso. Ela passa uma referência. Isso inicialmente. Quando a doença se agrava, acontece o contrário. Ela se isola. Né? Ela não consegue... Passa a julgar as outras pessoas? Pode ser um sinal? Ela passa a julgar, né, o comportamento alimentar de todas as pessoas em volta. Ela cria um isolamento social porque ela não dá conta de fazer refeições junto com outras pessoas. Né? Ela começa a verificar, por exemplo, ela vai fazer uma refeição fora, na casa de alguém, no restaurante. Ela tem muita dificuldade porque ela não sabe como é que foi o processo dessa refeição, né? O preparo dessa refeição. Ela se preocupa com o processo? Sim, sim. O que o processo gera nisso, talvez? Olha só, uma das características da pessoa que desenvolve ortorexia é levar muitas horas, gastar muitas horas do seu dia preparando a sua dieta, tá? Porque ela vai investigar, ela vai separar, selecionar cada alimento, cada produto, cada item, né, ali que ela for utilizar na culinária dela para preparar aquela refeição. Então ela gasta horas pensando nisso, investigando, preparando. Já é um sinal, horas aí dessa compulsão, né? Sim, já é um sinal. Ela cria regras, vícios, por exemplo, tem vícios e regras de, por exemplo, quantas vezes mastigar. Eu devo mastigar tantas vezes esse alimento para que ele seja bem processado,
né? Então ela começa, a doença ela começa a progredir em níveis também de limiares, assim, né? Como coisas muito peculiares mesmo, né? Dela contar o número de vezes que mastiga, investigar rótulo de cada alimento que ela vai utilizar ali naquela preparação. Então ela fica realmente, ela acaba se isolando nesse sentido mesmo. Quanto ao padrão comportamental, você já está falando que já gasta horas do dia, certamente já se isola. No trato, ela apresenta alguma dificuldade normalmente assim com as outras pessoas? Não, no trato modo não. mais irritadiço, talvez? Não, ela começa a ficar porque as questões, o padrão hormonal começa a se alterar, como eu disse, né? Níveis baixos de serotonina. Então vai gerar um quadro também de mau humor, né? Que isso é esperado, isso é em nível hormonal que isso acontece, Sim. que isso é estabelecido. Então, por exemplo, com como certeza. você disse, a serotonina vai lá embaixo, Sim. a dopamina vai lá em cima. Isso. Então, o bem-estar dela está comprometido, porque a serotonina, em níveis baixos, está comprometido. Está comprometido. Aí ela passa a ser uma pessoa, por uma regra aí, mais irritadiça, mais mal-humorada, dá aquelas rachadas assim na colega de trabalho, na mãe, no pai, no marido. Sim, por isso mesmo é que o quadro leva ao isolamento também. Esse já é um ponto mais avançado. Sim. Desse transtorno. Já é um estado patológico mesmo, mais Você pode patológico. falar já uma doença? É uma doença. É uma doença. É uma doença. Agora, Ana Paula, a gente está encerrando. O que você pode dizer para os nossos telespectadores para ficarem atentos à ortorexia? Antes disso, só porque veio aqui, é importante, eu gostaria que você também falasse para a gente sobre a vigorexia, que nós falamos lá atrás, questões comportamentais, sociais, mas eu me lembrei disso, da vigorexia. Fala para a gente a associação de uma com a outra. A vigorexia é aquele estado, é aquele distúrbio que a pessoa tem uma preocupação excessiva com o corpo, né? Com o vigor do corpo, da imagem. Então, é aquela pessoa que vai malhar, que vai fazer de tudo com a alimentação, independente de que ordem seja esse alimento. Qual seja a fonte, né? Qual seja a fonte, vai primar sim por uma alimentação de qualidade, mas não com restrições como a pessoa ortoréxica tem. Né? Porque ela está preocupada com a imagem, então ela vai para ela atingir aquele objetivo dela de imagem, né? Ela vai ali utilizar de todos os benefícios alimentares. Os anabolizantes, os suplementos, as proteínas, suplementos, e vem de uma forma indiscriminada. Sim. Porque, vamos dizer assim, numa linguagem bem leiga, bem setorizada. Então é só para isso, é só musculatura, mas esquece do funcionamento de outros, dos órgãos, né, do organismo como um todo. Da saúde como um contexto geral, né, é esquecido sim, né? Não se pensa numa sobrecarga renal, hepática, né? O que acontece muito, inclusive. Exatamente, né? Com o excesso dessa suplementação. Questão cardíaca, especialmente. Sim, exatamente. Porque gera ali, com a ingestão desses suplementos, desses alimentos, né, da utilização até de algumas drogas, aí com o exercício físico, o coração explode. Isso potencializa, né, o estado fisiológico. Então, Ana, para encerrar para a gente, fala aí para o pessoal de casa aí as suas considerações finais sobre a ortorexia, que é esse excesso com a preocupação aí na alimentação. Então, a questão alimentar, ela é uma questão muito natural, né? Então, ela não deve ser nada extremista, né, com relação à alimentação. É claro que a gente tem que se preocupar, sim, com a saúde, com a alimentação em níveis gerais, né? A gente tem que ter esse cuidado com a saúde, sim, mas não de maneira extrema, né? Então, acho que a questão é que a gente não pode se esquecer também de que há prazer em se alimentar. É prazeroso comer, né? E num quadro de ortorexia, isso é esquecido. Né? O excesso com a preocupação da qualidade é tão maior, né, que a pessoa esquece que alimentar-se também deve ser prazeroso. Sim. Gente, que coisa boa poder receber essa instrução aqui no nosso De Tudo Um Pouco. E eu conversei agora com a nutricionista Ana Paula Meirelles, que nos falou aí sobre a ortorexia. Quem agradecemos, eu agradeço aqui no seu nome, telespectador. Ana Paula, obrigado pela presença. Obrigada a você. Para
receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.